pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com o nosso laboratório de OSPF V3. Então vamos... No ambiente eu já deixei aqui os endereços que nós vamos utilizar, já deixei o ambiente pré-montado para a gente poder trabalhar. Tá? Depois a gente vai disponibilizar o arquivo inicial sem as configurações para que você possa também realizar esse exercício. Tá? Estamos trabalhando com a seguinte ideia. As configurações básicas podem já ter sido feitas, tá? Nesse caso aqui nós não vamos nos preocupar com elas, nós só temos um post sobre as configurações básicas de um roteador. Então vamos pular essas etapas. Qual que é a nossa função aqui? Configurar o SPF V3 com base no material que foi disponibilizado aí no blog, né, no texto. Então nós vamos mais ou menos seguir aí as etapas que nós temos lá no material. O que nós vamos fazer então? Começar a configurar, já estão conectados, então já temos aqui um cabo crossover ligando os PCs aos roteadores, e eu tenho uma conexão de fibra ótica conectando esses dois roteadores. Então vamos para o nosso router 0, vamos arrumar aqui para que a gente continue vendo a nossa topologia e fazendo as configurações. Opa. Você pode aí organizar a sua tela da forma que for melhor para que você consiga aí enxergar. Eu vou fazer um pequeno ajuste antes de começar ao vivo. Só aumentando um pouquinho o tamanho da fonte, ela está como 12, mas deu para verificar que não ficou muito legal, então a gente vai aumentar aqui para 18, somente no CLI, tá? Para que a gente consiga enxergar melhor, com certeza, né? Aí você já vê que a gente tem uma visão um pouquinho melhor. Então vamos iniciar aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais para cima. Então vamos lá. Vamos habilitar aqui o modo de usuário privilegiado. Configure Terminal para nós iniciarmos a configuração. A única coisa que eu vou fazer é usar o nome que está ali, Router 0. Apenas para a gente não fazer confusão depois, e o outro a gente vai mudar para Router 1. Pensando agora, todas as configurações básicas já foram realizadas, não precisamos nos preocupar. Então nós vamos configurar agora o que? Nós vamos configurar o endereçamento IP. Antes de tudo, lembre-se de ativar, né, o processo IPv6. E aí eu vou começar a configurar agora a minha interface gigabit 0/0/0, que vai ter um IP V4, que é o 200.200.200.1, e a máscara /30, 255.255.252. Um IPv6 address, que vai ser o 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos, a bebida que toda pessoa de TI é apaixonada, 2 pontos, 2.1/64, e IPv6 address FE80, 2.2.1, link local. Maravilha. Vou dar um no shutdown nela. Configuramos a interface, então, gigabit 000. Agora nós vamos configurar a interface gigabit 0/1, que é a interface que vai para o nosso computador, né, o computador de teste. Nós vamos aqui, então, usar o endereço IP 192.168. Opa, faltou um aqui. 168.1.1. Esse pode ficar com /24 mesmo, porque é uma LAN.
O IPv6 dessa vai ser o FACA. Então é o 2001, dois pontos DB8, dois pontos FACA, FACA, na verdade, né? Eu sempre perturbei meus alunos que eles não podem falar, não é 2001, é 2001, e o FACA não é FACA, é FACA. Lembre-se que isso são números, né? É só relembrar o nosso post sobre IPv6. Então, opa! Eu aqui falando, né? Esqueci de adicionar a palavra address, e ele me avisou. Beleza. Colocamos o IPv6 e IPv6 de novo. Address FE80, 2.2.1. Nós vamos repetir o link local igual em todos, por quê? O link local ele não é roteável, né? Então o endereço link local ele só tem a ver da interface para dentro da LAN. Tá? Ele não é um endereço roteável, então não tem problema a gente repetir o FE80 2.2.1 nos equipamentos. Tá? Vamos dar um no shutdown. Interface ligou, o outro lado ainda não tem endereço, a gente vai botar o final 2, vamos botar o IPv6 corretamente lá também. Vamos agora criar, né, vocês devem ter visto aí na lateral, que eu tenho LO0, LO1, LO2. São interfaces chamadas de interfaces loopback. A função dessas interfaces, normalmente, é para fazer teste mesmo. Tá? É uma interface virtual, não é uma interface física. Ela só tem uma ação interna no roteador, mas permite que a gente consiga fazer testes. Por exemplo, qual é o teste que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, através do SPF, nós vamos enviar, né? Nós vamos divulgar 4 rotas. A rota da rede da Gigabit 01, da LAN do PC0 e as 3 LANs do loopback. Então vamos ter que o roteador, o router 1 vai receber 4 entradas. E o router 0 também vai receber 4 entradas referentes às 4 redes do R1. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó, interface loopback 0. Ele automaticamente liga a interface, tá? Você pode ver que ela não existia, agora ela passou a existir. E aí a gente vai botar aqui o IP que a gente determinou. 1.1.0.1, lembrando que, né, no texto nas laterais está a rede, não está o endereço. Então nós vamos colocar essa aqui, 255.255.255.0. O IPv6. Nós vamos fazer o que aqui? DB8. Nós vamos usar o endereço da rede IPv4. Então, se a rede é 1100.2.1/64, IPv6 address FE80, 2.2.1, link local, prontinho. Vamos agora para a próxima interface, interface LO1. Ligou a interface, IP address 1.1.1.1. Esse aqui ficou 255.255.255.0. IPv6 address 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos 1.1.1.0, que é a rede, 2 pontos 2.1/64. IPv6 address FE80, 2 pontos 2.1. Opa, link local. E a última interface, LO2. IP address 1.1.2.1, 255.255.255.0. IPv6 address 2001 DB8 1120 2.2.1/64.
IPv6 address FE80 2.2.1 link local. Configuramos, vou dar um exit, finalizamos a configuração das interfaces. Todas as interfaces estão devidamente configuradas. Maravilha, hein? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a configurar o SPF já. Então nós vamos fazer todo o procedimento deste lado do roteador 0, deixar tudo pronto. Aí nós vamos para o roteador 1, fazemos toda a configuração básica e logo em seguida a gente vai ver já, quando a gente estiver configurando o router 1, à medida que a gente já fizer a configuração do SPF nas interfaces, a gente vai conseguir já enxergar o processo de adjacência acontecendo. Ele já vai, né, acontecendo porque o router 0 já está esperando. Então a gente vai aqui começar nós vamos começar pelo router OSPF, igual a gente fazia no V2. Eu vou usar aqui o processo 1 mesmo, não tem problema, tá? Vou determinar aqui o router ID. Esse roteador vai ser o 1, tá? O uso do Passive Interface é aquela interface que não precisa mandar as LSAs, né? Por exemplo, então, o que eu tenho aqui? A minha Gigabit 01, ela é candidata a uma interface passiva pelo seguinte motivo. Do outro lado deste cabo, eu não tenho outro roteador. O que eu tenho? Já um PC. Poderia ter um switch, um conjunto de PCs, por exemplo. Significa que eu não preciso enviar os pacotes link state, né, os avisos link state, para uma interface que não tem um roteador para recebê-las. Seria besteira. Então eu estou enviando dados desnecessários, ocupando o link de forma desnecessária. Então eu vou transformar essa interface numa passiva e ele automaticamente não vai então mais fazer isso para a gente. Fechou aqui. Agora a gente já vai criar o processo do IPv6, né? Usando lá IPv6 router OSPF também 1, não tem problema, tá? O router ID eu vou manter o mesmo, tá? Não tem problema. São dois processos diferentes que estão acontecendo aqui, então um não interfere no outro, tá? Quando houver a convergência dos roteadores, vai haver convergência em IPv4 separadamente da IPv6. Então, e eu vou configurar também o Gigabit 01 como minha interface passiva. E dou um exit. Prontinho. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as interfaces do meu roteador que vão participar do OSPF. Então, nesse caso, quem vai participar? Essas quatro interfaces, Gigabit 01, Loopback 0 e 1 e 2. Então eu vou lá, chamar a interface Gigabit 0/1 e eu vou continuar, né, onde eu parei. IP OSPF 1, área 0. IPv6 OSPF 1, área 0. Pronto, inserimos a interface Gigabit 01 no processo. Vou chamar a minha interface Loopback 0 e vou repetir o comando IP OSPF 1, área 0 e IPv6 OSPF 1, área 0. Podemos usar o recurso de histórico de comandos para não ficar digitando tudo de novo, né? Então eu posso chamar aqui agora Loopback 1, IP OSPF área 0, IPv6 OSPF 1, área 0, e vou chamar Loopback 2 e repetir os comandos. Pronto. Então eu tenho essas interfaces rodando já, né, no OSPF, já estão, tá? Eu vou agora dar um
exit aqui, né? Vou primeiro salvar e vamos dar uma olhadinha em alguns comandos. Show IP, interface brief, só para a gente ver as nossas interfaces devidamente configuradas. Então eu tenho aqui, ó, a minha Gigabit 00 não está em uso, a 01 com o nosso IP já em up, os 3 loopbacks que nós configuramos, né? Aí eu vou verificar também em IPv6, olha lá, os endereços que nós configuramos para elas, tá? E eu vou dar uma olhada no show IP route. Então, ó, não temos ainda conexão com outro roteador. Nós temos as redes que nós configuramos aqui dos loopbacks e a nossa rede de 192.168.1.0, que são diretamente conectadas, né? E a mesma coisa se eu olhar o show IPv6 route, olha lá. Tá vendo? Através de loopback 0, loopback 1, loopback 2, gigabit Ethernet 01. Beleza, temos uma configuração já pronta. Vou fechar esse roteador. Vou aqui no PC0, Desktop IP Configuration. Vou colocar aqui 192.168.1.2 e o gateway 192.168.1.1, que é o roteador. O IPv6 2001DB8, 2 pontos FACA, 2.2.2/64, o link local FE80, 2.2.1. Ah, por que você está usando o Default Gateway como sendo o endereço de link local? Ao invés de utilizar, por exemplo, o outro IPv6, o DB8 FACA 2.2.1. Como a ideia do Gateway é só para a LAN, então é o reconhecimento dos dispositivos que estão na rede local, de quem é o dispositivo destinado a encaminhar os pacotes para fora da rede, eu posso usar um endereço de link local, para que eles possam funcionar, para que eles possam ser identificados. Então, já é suficiente. Se eu vim aqui, chamar aqui o meu prompt de comando, fazer um teste, ping 192.168.1.1, olha lá, pingou, ping FE80, 2.2.1, pingou. E se eu der um ping 2001, 2.db8, 2.faca, 2.2.1, também vai pingar. Então, olha lá. Beleza, já temos conectividade, então nosso computador já está pronto. Agora nós vamos para o router 1 e vamos repetir os mesmos procedimentos, só que agora com os endereços desse roteador, né? Então, vamos dar um enable, configure terminal, vamos mudar o hostname apenas para o nome que ele tem ali, né, router 1, para a gente não fazer confusão. IPv6 unicast routing para ativar. E vamos lá, interface gigabit 0/0/0, opa, traço não, 0/0/0. IP address, se ele está com o 200.200.201, eu tenho que pôr para esse cara o 200.200.202, 255.255.252, é um /30. IPv6 address 2001, 2 pontos DB8, 2 pontos, aquela bebida que a gente ama, 2.2.2/64, e o meu IPv6 de link local vai ser o FE80 2.2.2. Por quê? Porque eu estou no mesmo enlace do outro. Aí eu vou ter problema se eu deixar para trás e não colocar colocar o 1. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 IPs iguais em 2 interfaces diferentes na mesma LAN, fazendo com que elas entrem em conflito e não conversem corretamente, tá?
Então, lembre-se, no mesmo enlace, o link local também precisa divergir. Então, você pode ter o final 1, o final 2, pode usar o processo do EUI64, que nós vimos lá no material de IPv6, onde você vai aproveitar o MAC address da interface para gerar o sufixo do endereço, né? A parte da rede, a parte da identificação do host, né? A interface ID do IPv6, tá? Beleza. Fizemos aqui, daqui a pouco a gente testa os pins. Vamos para a interface gigabit 0/1. Para o IPv4, nós vamos usar aqui o 172.16.1.1 para essa interface. /24. IPv6 address. A gente vai usar o 2001, .db8, .caca, 2.2.1/64. O IPv6 address FE80 2.2.1. Agora não tem problema, porque nós estamos num enlace diferente da Gigabit 000. Tá? E aí, vamos começar. Loopback. IP address dessa loopback. Aí, como é a segunda rede, a gente vai usar o final, o início do endereço como 2. Então, é o 2.2.0.1, 255, 255, 255.0. IPv6, seguindo a mesma regra que a gente determinou, tá? Então, é DB8, 2.2200, 2.2.1/64. Faltou, de novo, eu escrever a palavra address. Tá vendo que a pressa causa? IPv6 address, FE80, 2.2.1, é o link local dessa interface. Vamos chamar a interface loopback 1, já fomos na 0. IP address, esse é o 2.2.1.1, 255, 255, 255.0. IPv6 address 2001, .db8, 2.2210, que é a rede, a gente está usando ela como referência, lembra? /64. IPv6 address FE80, 2.2.1, link local. E a interface LO2, IP dela é o 2.2.2.1, 255, 255, 255.0. O IPv6 dela, 2001, DB8, 2.2220, 2.1/64. O que eu esqueci de novo? Adivinha o que eu esqueci de novo? Tá ficando padrão, hein? IPv6. ADD, filho. E IPv6 address de novo. FE80, 2.2.1, link local. Pronto, chegamos em todas as nossas interfaces devidamente configuradas. Vamos dar um exit e vamos começar a configuração de novo do nosso OSPF, agora nesse segundo roteador. Vamos criar aqui o router OSPF1, router ID, esse vai ser o 2, e o mesmo procedimento, passive interface 0/1, gigabit 0/1. IPv6 router OSPF1, router ID 2222, passive interface gigabit 0/1. E agora voltemos às configurações das nossas interfaces. Gigabit 01,
a gente vai agora, então, fazer, na verdade, né, continuar todo aquele procedimento. O IP para o IPv4, o SPF, é o 1, que vai operar na área 0, e o IPv6, o SPF 1, a área 0 também. Agora a gente vai chamar as interfaces, então LO0, repete o procedimento para IPv4 e para IPv6, LO1, repete o procedimento para IPv4 e para IPv6, e chama LO2 e repete o procedimento para IPv4 e para IPv6. Prontinho, minhas interfaces foram configuradas. Vamos dar uma olhadinha em alguma coisa aqui? Show IP route. Claro que eu tenho que sair, aproveitar e salvar. Dava para ir por lá? Dava, eu já mostro. E olha que legal. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Olha lá. As minhas redes devidamente configuradas. No caso do meu router, show paint brief. Deixa eu verificar aqui. Nossas interfaces devidamente configuradas. Só esquecemos um detalhe. A interface gigabit 0/0/0 não recebeu um no shutdown. E a interface gigabit 0/1 também não recebeu um no shutdown. Então agora sim. Vamos olhar as rotas. Agora apareceram todas. Tá vendo? E aí você pode fazer uma pergunta para mim já. Mas cadê as rotas do outro? Por que elas não estão aparecendo? Tem alguma coisa faltando aí, não tem? Tem. Eu deixei de propósito, na verdade, para vocês verem isso acontecer. O que eu vou fazer aqui primeiro? Tá pronto esse lado, semi-pronto. Vou fechar. Vou chamar o meu PC1. Vou botar aqui para a gente fazer o teste da conexão na LAN. 72.16.1.2. Máscara é /24, né? E o gateway é 172.16.1.1. E o IPv6 é o 2001, DB8, CACA 2.2.2/64. E o default gateway é o FE80 2.2.1, como a gente havia já conversado. Beleza. Fazer aquele testezinho, ping 172.16.1.1. Beleza, temos resposta. Ping FE80 2.2.1. Respondeu também. E vou testar o ping 2001 2.db8 2.caca 2.1. Respondeu também, ou seja, né, em quesito de LAN, está tudo ok aqui, está tudo ok aqui, porém ainda não houve a integração do SPF, né? Ainda não houve uma troca de LSAs. Então, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça de fato? Nós deixamos de lado, de uma certa forma foi de propósito, para a gente ver a necessidade dela, tá? A gente deixou de lado uma interface, tá? Que é a gigabit 0/0/0, que nós configuramos. Então, IP OSPF 1, área 0. IPv6 OSPF 1, área 0. Opa, área 0. Tá? Nós deixamos de configurar essa interface.
E agora eu vou fazer a mesma coisa no router 1, que está aguardando. Então eu vou aqui em Key, interface gigabit 0/0/0, opa, /0. Óbvio que se eu não der um configure terminal, eu não vou fazer nada aqui, né? Ô pressa! Interface gigabit 0/0/0 IP OSPF1 área 0 IPv6 OSPF1 área 0. Opa, colei aqui o 0. End WR. Olha o aviso que a gente recebeu. Ó, adjacência loading to full OSPF. Adjacência loading to full OSPF V3. O que aconteceu agora? Se eu der um show IP route sem essa... Olha o que a gente vai... Eu vou dar um zoomzão agora para você enxergar melhor. E olha as redes aparecendo. OSPF. As 3 redes dos loopbacks. Tá vendo? Então, ó, nós vamos encontrar essas redes, né, através deste endereço, através dessa interface. E, ó, aquela outra interface aqui. Tá vendo? 192.168.10/24. Você vai encontrar também através de quem? Do mesmo caminho. Tá vendo? Ó, pegou a SPF funcionando. Maravilha, hein? Vou fechar aqui. Vamos olhar o router 0 também. Olha lá que legal as mensagens, né, da adjacência. Recebeu a adjacência. Show IP route. Olha lá, os OSPFs para o V4. Show IPv6 route. Olha lá, OSPF. Tá vendo? Que legal, hein? Fizemos funcionar. Quer dizer que esses 2 roteadores já estão funcionando, já são adjacentes, já trocaram as LSAs. O que eu vou fazer? Fazer um testezinho básico no command prompt aqui, que é localizar quem? O PC de lá. Então eu quero achar o 172.16.1.2, que é o PC. Olha lá, pingou. Eu estou na rede do PC0, eu mandei para o gateway tem rota, mandou para cá, para o router 1 entregou. Posso dar um ping no 2001, .db8, usamos o FACA, 2.2.2, não foi? Pingou, também, olha lá, foi tranquilo. Muito bem, gente, esse é o nosso exercício de OSPF V3. Você curtiu? Acompanha mais a gente aí no nosso blog da i4us.com.br, que vocês vão aí, a gente vai passar sempre um bom conteúdo para todos. Gente, muito obrigado aí pelo acompanhamento. Vou disponibilizar lá no blog, vai ter o link para baixar o Packet Tracer, o exercício do Packet Tracer, tá? Mas é legal também você montar, né? Baixa o seu... Tem o link lá também para você fazer o download do Packet Tracer, tá? Você precisa ser membro da academia. A Academia Cisco tem uma série de cursos gratuitos que você pode se inscrever e a partir desse momento você se torna aluno e tem direito a usar o Packet Tracer sem nenhuma trava, né? Sem nenhuma restrição. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos.